Olá, madames! Eu sou a Bia. Esse é o Madame Mistério, o seu quadro de crimes reais, mistérios de casos insólitos e estranhos do podcast Roupão de Madame. No episódio de hoje, teremos um caso que pode trazer alguns gatilhos, então, caso você não esteja bem ou seja mais sensível, não recomendo que escute. Hoje eu vou trazer uma história que eu conheci há um tempo atrás, mas que com a quarta temporada de Stranger Things, a história ficou muito mais presente na minha cabeça. E, por falar em Stranger Things, você, cria dos anos 80 e 90 e até anos 2000, com certeza já teve ou já conheceu aquele jovem metaleiro ou aquela garota gótica vestido de preto, com makes pesadas, pulseira, cinto de taxinha e com claros interesses em magia, ocultismo, RPG, bandas de metal e tudo que engloba esse universo. Vocês lembram como eles eram relacionados sempre a algo negativo? Sempre aquele comentário de que ela mexe com coisa estranha, ele é satanista. Pois bem, vamos um pouco mais pra frente, lá pros anos 2000. Lembra da febre do Yu-Gi-Oh? Dos cards que a gente usava para simular batalhas com personagens do desenho. Se você viveu nessa época, eu tenho quase certeza de que você também deve ter lembrado dos muitos programas sensacionalistas, como o da Atena, que faziam reportagens ocupando várias dezenas de minutos da programação, falando que essas cartas eram do diabo, eles traziam pastores e padres para falar que aquele pedaço de papel, aquela brincadeira inocente de criança, não era de Deus. E com certeza você deve saber de alguém, se esse alguém não foi você próprio, caro ouvinte, que teve as cartas queimadas por algum adulto de casa, seja pai, mãe, tios, avós, porque aquilo era coisa ruim. Isso só para dizer de uma pequena parte de todas as coisas que a gente já ouviu como sendo coisa de demônio. E de todo esse movimento que teve seu início lá nos anos 80 e 90, foi conhecido como Pânico Satânico. Esse foi um movimento bem forte nos anos 80 nos Estados Unidos e nos anos 90 aqui no Brasil. Inclusive, eu já contei um caso relacionado a isso aqui no podcast, é o episódio 19, para quem tiver interesse em ouvir. Mas, o que é esse Pânico Satânico? Ele trata-se de um movimento dos anos 80, onde lá nos Estados Unidos houve uma onda de denúncias relacionadas a abusos infantis ligados a rituais satânicos e bruxaria. E esses casos e todo esse movimento foi muito abordado na mídia, e a gente sabe o que acontece quando a mídia trata de forma sensacionalista qualquer assunto que seja. O assunto virou um tema conspiratório, causando alvoroço em grande parte da população. E todas as denúncias apuradas não tinham provas e nem indícios de que os criminosos eram ligados a qualquer conspiração que seja ou qualquer seita religiosa. Mas, claro que as figurinhas já estavam marcadas e aquele jovem gótico e metaleiro não era bem visto na comunidade, assim como o Ed, de Stranger Things, que foi acusado de satanismo e de uma série de assassinatos na série. Eu vou trazer hoje a história do trio de West Memphis, de um crime bárbaro contra 3 crianças e até onde o pânico satânico pode levar o julgamento das pessoas, já condenando membros de uma comunidade por conta da sua forma de se vestir, seus gostos, ignorando todo um processo e evidências que poderiam de fato ter dado um desfecho completamente diferente para as pessoas desse caso. Esse caso começou no dia 5 de março de 1993, em West Memphis, no Arkansas, com o desaparecimento de 3 crianças, o Steve Edward Brent, Christopher Byers e o Michael Moore. Eles eram melhores amigos, escoteiros e estudantes do 2º ano da Weaver Elementary School. O Steve Brent tinha 8 anos e era um excelente aluno. Os seus pais, Steven e Pamela Brent, se divorciaram e a custódia do Steve ficou com a Pamela. Ela se casou com o Terry Hobbs, que veio a ser o padrasto do Steve. Ele também tinha uma meia-irmã de 4 anos e viviam todos juntos.
o Steve foi visto pela última vez vestindo jeans e uma camisa branca e andando com sua bicicleta preta e vermelha. O Christopher Byers, ele tinha 8 anos também e era um garoto da sua idade que ainda acreditava em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, e ele era filho da Melissa DeFeer e de Rick Murray. Os seus pais se divorciaram quando ele tinha 4 anos e pouco depois sua mãe se casou com o John Mark Byers, que acabou adotando Christopher como seu filho, e ele também tinha um meio-irmão de 13 anos. O Christopher foi visto pela última vez vestindo jeans azul, sapatos escuros e uma camisa branca de mangas compridas. O James Michael Moore tinha 8 anos, como seus amigos, e ele gostava de usar o uniforme de escoteiro, mesmo quando ele não estava nas reuniões e nos encontros. Ele era filho do Todd e da Dana Moore, e ele vivia com os pais e a irmã de 9 anos. O Michael, ele foi visto pela última vez vestindo calças e camisa azul do Boy Scouts of America e o chapéu de escoteiro laranja e azul, e andando de bicicleta verde clara. A primeira pessoa a relatar o desaparecimento dos garotos foi o John Mike Byers, o pai do Christopher. Era por volta de 7 da noite. Os vizinhos, eles relataram terem visto os garotos brincando no mesmo dia mais cedo, por volta de umas 6:30 da tarde. Naquela mesma noite, a polícia, os amigos e os vizinhos começaram a fazer uma busca meio superficial, assim, para ver se encontrava os garotos, mas só no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, que as buscas intensas de fato começaram. Toda a West Memphis foi varrida, mas as buscas se concentraram mesmo no Robin Hood Hills, que é onde os meninos foram vistos pela última vez. Naquela mesma tarde, um oficial da polícia encontrou um sapato preto de uma criança e logo após eles encontraram o corpo dos 3 garotos. Agora eu vou descrever brevemente como eles foram encontrados, porque eu acredito que ajuda a elucidar um pouco o desfecho desse caso. Se você é mais sensível, você pode pular mais ou menos em uns 20 segundos para frente. Os 3 meninos foram encontrados numa vala, sem roupa, amarrado com os próprios cadarços, e as roupas foram encontradas no riacho também, enroladas em pedaços de gravetos. O Christopher teve lacerações em várias partes do corpo e as suas partes íntimas foram mutiladas. Ele foi emasculado. Haviam poucas evidências na cena do crime, inclusive não foi encontrado nenhuma arma do crime no local com os corpos. As bicicletas e as roupas dos meninos foram encontradas na vala de drenagem junto com os corpos, removendo qualquer vestígio de evidência que pudesse estar presente. As roupas estavam presas com paus, mas estes não foram recolhidos pela polícia. Pela forma que os corpos foram encontrados e pela brutalidade, logo começaram a correr boatos entre a população e entre os próprios policiais que o crime ocorreu por um culto satânico, o que acabou ofuscando outras teorias para o caso, como a possibilidade do criminoso ser alguém conhecido dos 3 garotos. E quem estava muito certo dessas atividades satânicas era o oficial da condicional Jerry Drive. E sobre a supervisão do driver estava o jovem Damien Eccles, um adolescente que foi detido por roubo, e pro oficial, quanto mais ele conhecia o Damien, mais ele achava que o adolescente participava de algum culto satânico. O Damien negou que fosse satanista, mas que já tinha praticado magia. E eu nem preciso dizer que o Damien Eccles virou o suspeito principal do caso, né? E o oficial driver levou essas suspeitas para os policiais de West Memphis. E não foi só o Damien, que tinha 18 anos, que virou suspeito nessa história, mas entrou também o Jesse Scaly, de 17 anos, e o John Baldwin, de 16. Bom, o Damien e o Jason, que eram amigos, já haviam sido presos anteriormente por vandalismo e roubo. Eles tinham os mesmos gostos em comum para música, filme, apesar do Jason não participar e não praticar desses rituais de magia. O Jason, apesar de seus problemas com a polícia, tinha notas altas na escola, inclusive ele foi incentivado pelos professores a cursar uma faculdade de design gráfico, já que ele era um bom desenhista. O Damien, que vinha de uma família pobre, que sempre recebia visitas de assistentes sociais, raramente frequentava as aulas e saiu da escola no ensino médio. Ele também passou vários meses em uma instituição para saúde mental no Arkansas. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, o Damien ia bem na escola, tinha um bom relacionamento com a mãe, mas com o passar dos anos, ele foi caindo em uma depressão que não foi tratada e ele passou anos e anos buscando uma crença que desse um sentido para a vida dele, que preenchesse um vazio que ele sentia. Ele transitou por várias religiões, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, até que ele se encontrou por um tempo no catolicismo, inclusive ele foi batizado na religião. Mas
Por mais que ele fosse devoto, o vazio que ele sentia ainda estava lá. Ele, com o tempo, trocou o catolicismo pelo paganismo, uma crença que fazia mais sentido para ele, mas não melhorou de fato seu estado emocional. E durante os anos de 91 e 93, o Damian tentou suicídio por diversas vezes. Lembrando que a ajuda que você tem que buscar primeiramente é um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde que possa, de fato, te ajudar com um problema relacionado à depressão e a outros problemas emocionais, ok? Mas não foi o caso do Damian, como a gente viu aqui. Quando ele tinha 17 anos, ele fugiu com a sua então namorada e eles invadiram uma casa para poder passar a noite nela. A polícia foi chamada e o Damian foi preso. E depois de passar por alguns testes psicológicos, ele foi mandado para o hospital, onde foi diagnosticado como maníaco depressivo e finalmente deu início no seu tratamento. E foi depois dessa prisão que ele conheceu aquele oficial da condicional, o Driver. Como o Jerry Driver estava crente de que o Damian era o culpado e, consequentemente, também quem andava com ele, que era o caso do Jason, o Driver tentou de diversas formas incriminar os dois. No dia em que encontraram os corpos das 3 crianças, o departamento de polícia de West Memphis recebeu um telefonema da polícia do condado vizinho, informando que um menino alegava ter informações sobre o assassinato. O nome desse menino era Aaron e ele estava acompanhado da sua mãe, a Vicky, e numa conversa com a polícia, o Aaron disse que os meninos estavam no teatro. E segundo a polícia de West Memphis, esse teatro, de fato, era perto de onde os corpos foram encontrados, só que ninguém achou esse local depois de uma averiguação. E aí, o Aaron disse que ele viu os assassinos. Primeiro, ele disse que falou que viu alguns homens falando em espanhol na floresta, e depois ele disse que ele viu o John Mark Byers matar os meninos. E no caso, John era pai de uma das vítimas, do Christopher. O depoimento do Aaron era cheio de inconsistências, mas mesmo assim a polícia tentou fazer com que ele identificasse as fotos do Damian e do Jason, mas o garoto ele não conseguiu fazer nenhum reconhecimento, e nem depois de todo o julgamento que teve. E aí que o Jesse Scaley entra nessa história. A Vicky, a mãe do Aaron, ficou meio inconformada por não conseguir nenhuma recompensa pelo depoimento do seu filho. Então, ela concordou em deixar a sua casa ser grampeada para ver se ela conseguia alguma confissão do Damian sobre o assassinato. A Vicky, ela não conhecia o Damian pessoalmente, mas o Jesse, que às vezes tomava conta do Aaron, providenciou para que o Damian fosse até a casa. Eles não eram amigos e eles não eram próximos, mas eles eram conhecidos da escola. Conhecidos da escola, sabe? E de alguma forma, o Jesse conseguiu que o Damian fosse na casa da Vicky. E na ocasião, toda a conversa foi gravada, mas não tinha nada de importante ou algo que incriminasse o Damian. A polícia fez o quê? Diz que as fitas estavam inaudíveis, o que a Vicky desmentiu depois. No caso, as fitas de gravação. Olha a energia e o tempo que a polícia gastou, que a polícia estava gastando com suspeitos que nem deveriam ser suspeitos, porque não tinha nenhuma prova que apontava eles como sendo assassinos, ou que tivesse uma ligação com o crime. E não era só a polícia que estava focada em incriminar o Jason e o Damian. A própria Vicky contou para a polícia que foi para um ritual pagão, junto com o Jason e com o Damian, em um Ford Fiesta, com o Damian dirigindo. Detalhe que o Damian não tinha habilitação, não tinha acesso a um Ford Fiesta, e a Vicky não soube dizer quem mais estava no ritual e nem a localidade que era o lugar. E mesmo assim, esse depoimento dela foi usado no julgamento para comprovar que dos supostos envolvimentos satânicos do Damian e do Jason. Depois do julgamento, depois de tudo o que aconteceu, a Vicky admitiu que inventou a história. Olha onde uma pessoa é capaz de chegar. E não foi só ela. Outro depoimento falso levou a polícia a acreditar que o Jesse, aquele que armou pro Damian e pra casa da Vicky, também estava envolvido. Foi no dia 3 de junho de 1993, o Jesse Scaley foi levado a interrogatório pela polícia de West Memphis e aqui começa mais um show de horrores. Não bastando o que aconteceu até agora, né? O interrogatório durou várias horas, onde o Jesse foi submetido a teste de polígrafo, que é aquele detector de mentira, sabe? Que não é uma ferramenta precisa para provar ou não a culpa ou inocência de alguém. Porque você pode simplesmente fazer esse teste sob efeitos de medicamentos, por exemplo, e você não conseguir acusar lá que você está mentindo, por exemplo. Nessa, a polícia conseguiu uma confissão da participação do Jesse, além dele ter dito que o Damian e Jason participaram do crime também. Na época do crime, o Jason tinha 16 anos
ou 17. E nesse caso, o pai dele deveria assinar um termo de renúncia do Miranda's Right, que é aquele famoso direito de permanecer calado. Só que essa assinatura nunca foi feita. E só esse fato já anularia a confissão dele, porque foi ferido um direito constitucional que ele tinha. Só que por algum motivo, o juiz do caso permitiu essa situação, que seguisse desse jeito. O depoimento do Jesse era cheio de inconsistências, principalmente em relação aos horários e aos locais. Por exemplo, ele disse que os meninos foram mortos no local onde eles foram encontrados, sendo que não havia sangue no local. Não havia vestígios de que eles foram assassinados lá naquele lugar, na vala. Ele disse que os 2 garotos haviam sido estuprados, sendo que o legista não constatou nenhum indício de crime sexual, de abuso sexual. Ele também disse que tanto as 3 crianças como Jason não haviam ido para a escola naquele dia, sendo que eles tinham ido sim. E tinham provas, né? A escola tem lá todo o registro. E além disso, ele disse que as vítimas tinham sido amarradas com cordas, quando na verdade elas foram encontradas amarradas com os cadarços dos próprios tênis. Além de toda essa inconsistência, cerca de 3 horas do interrogatório não foram gravadas. E mesmo com tudo isso, o depoimento foi aceito, o que prejudicou muito o caso do Jesse. Muito. Agora vamos entrar em um pouco mais na parte do julgamento e eu vou contar das provas e intercalar em como foi usado isso no tribunal, porque eu acho que fica mais fácil pra gente seguir entendendo o caso, porque é um pouco meio complexo. Bom, a polícia prendeu o Damian e o Jason e recolheu alguns objetos da casa de ambos como possíveis evidências, como roupa, sapato, caderno e facas. A acusação queria usar como prova microfibras encontradas nas roupas das vítimas, querendo dar a entender que era pertencente às roupas dos rapazes. Só que a defesa alegou que aquilo poderia ser qualquer roupa parecida, já que elas são produzidas aos montes, né? Outra prova que queriam usar para acusar eram os cadernos do Damian, já que a principal linha de acusação deles era baseada em rituais satânicos. Então, o fato do Damian gostar de ocultismo era uma prova para eles. No fim, não existia nenhuma evidência que ligasse o Damian, o Jason e o Jesse ao crime, além daquela confissão toda errada do Jesse. Mas a polícia porque queria provas contra eles, até porque eles iam precisar usar isso no tribunal, né? E ninguém de West Memphis tinha visto os 3 perto da cena do crime e nem nada. Mas quem foi que aceitou testemunhar? Quem? Ele mesmo, o Jerry Drive, o agente da condicional, aquele lá. Bom, ele testemunhou dizendo que uma vez viu os 3, o Damian, o Jesse e o Jason, andando juntos com longas vestes pretas e carregando bastões. Detalhe que o Jesse não era amigo, não era próximo do Damian e do Jason. A promotoria arrumou outras testemunhas, mas todos os depoimentos eram inconsistentes. O Damian e o Jason foram julgados juntos e o foco da promotoria era realmente tratar o crime como se fosse um ritual satânico. E por isso que o Estado convocou o testemunho do Dr. Daley Griffiths, que tinha um diploma de doutorado bem duvidoso e se dizia especialista em ocultismo. No seu depoimento, ele disse que o crime tinha pontos claros que mostravam que foi de natureza satânica. Eu vou citar alguns aqui. Vamos lá. O crime foi realizado em uma data próxima ao feriado pagão e em uma lua cheia. O número de vítimas refletia o significado do número 3 no ocultismo. A idade das vítimas refletia o significado do número 8 como o número de uma bruxa. A remoção dos testículos do Christopher foi significativa, pois eles são removidos em rituais satânicos para o sêmen. O sacrifício era frequentemente realizado perto de águas para um ritual do tipo batismo, mas tudo pode ser facilmente desmentido. Tipo, festas pagãs são comemoradas apenas em um dia certo, e não teria sentido fazer isso em outra data, mesmo que seja uma data perto. E aí, porque se fosse a data perto, né, eles iam esperar a data certa, por exemplo. E isso não poderia ser atribuído às festividades, por exemplo. O número 3, ele tem significado em várias culturas e religiões, por exemplo, no cristianismo e na crença de um deus trino. O número 8 não tem significado no paganismo e nem é número da bruxa. E o batismo é um ritual cristão e não pagão. E o sêmen, ele é produzido na adolescência, então não faria sentido a vítima ter sido uma criança, se o objetivo era retirar o testículo por conta disso. Já no julgamento do Jesse, não houve tanta ênfase na parte da prática do ocultismo. E um especialista em confissões falsas
testemunhou e disse que o depoimento do Jesse era um claro exemplo de uma coesão policial. Porém, no dia 5 de fevereiro de 1994, o Jesse Misskelley foi condenado pelo júri por uma acusação de assassinato em primeiro grau e 2 por assassinato em segundo grau. Ele pegou uma pena de prisão perpétua mais 40 anos. E no dia 19 de março de 1994, o Damien Echols e o Jason Baldwin foram considerados culpados de 3 acusações de assassinato. O Jason foi condenado à prisão perpétua e o Damien à pena de morte. O resultado do julgamento teve muita repercussão por conta da má conduta das investigações. Muita mesmo. Inclusive, foi feito um documentário chamado Paradise Lost, lançado em 1996, e as suas sequências foram lançadas em 2000 e 2012, contando muito do caso e dos desdobramentos. Além de vários famosos se manifestarem sobre a condenação do trio e contra essa condenação, como foi o caso do Ed Vedder, do grupo Pearl Jam. E durante os anos seguintes, os advogados de defesa apresentaram novas evidências. A Vicky confessou que cometeu perjúrio, né, como eu contei um pouco antes. E além disso, novos testes de DNA foram feitos. E o DNA que foi encontrado era do Terry Hobbs, o padrasto do Steven, que era uma das vítimas. Além do que, depois do julgamento, foi feito o perfil do assassino, depois do julgamento, que são as informações trazidas através de análises dos materiais da cena do crime, de como seria o perfil do criminoso. E com isso foi possível concluir que os ferimentos encontrados por todo o rosto do Steven Branch não eram feitos por uma faca serrilhada, como se imaginava, mas na verdade eram mordidas, eram marcas de mordidas. Informação que foi corroborada por um dentista forense, e ao examinar e comparar as marcas dos dentes com os dentes do trio, o doutor afirmou que não era compatível com as mordidas de nenhum dos 3. O Christopher Byers levou facadas nas suas regiões genitais e eram golpes fortes e violentos, e não eram habilidosos nem precisos, mas eram furiosos, descuidados e propositais. O lugar onde foi encontrado os corpos não era o mesmo lugar onde ocorreram as mortes, de fato, assim. Isso porque haviam pessoas já buscando pelos meninos, e isso não daria tempo das 3 mortes terem acontecido naquele lugar, além de não haver praticamente sangue em nenhum local. O agressor era alguém conhecido e de confiança das crianças, isso porque as 3 foram levadas juntas. A violência e o nível de força nesse ataque foram de natureza punitiva, indicando que o infrator ele estava punindo os meninos. O agressor demonstra comportamentos sexuais violentos e egoístas. Possivelmente é um indivíduo muito egoísta e explosivo, com temperamento potencialmente violento. É muito provável que o infrator estivesse envolvido na busca dos meninos e provavelmente tinha um problema com bebida ou vício em droga, apoiado por atividades criminosas. E provavelmente ele estava desempregado e era incapaz de manter um emprego de tempo integral por muito tempo, por uma série de razões comportamentais. Essa foi uma série de fatores que não remetiam aos adolescentes condenados. Agora, vamos abrir um parênteses aqui para poder falar do John Mark Byers como um suspeito. Ele era pai do Christopher, uma das crianças. Bom, depois do julgamento, durante a gravação do documentário Paradise Lost, o Byers entregou uma faca para a equipe de gravação. E a equipe, por sua vez, entregou essa faca para a polícia, né? O Byers, ele foi interrogado pela polícia de West Memphis e ele disse que essa faca ele tinha ganhado da esposa alguns anos atrás, e ele disse que ele nunca a tinha usado e que essa faca estava guardada num lugar fora do alcance dos meninos. Só que a polícia constatou que tinha sangue na faca, sim. E ele, se lembrou que tinha usado ela para caçar. E depois de testes, foi constatado que o tipo sanguíneo da faca era o mesmo tipo do Byers e do Christopher. Lembrando que o Christopher era adotado pelo Byers, ok? Mas o tipo sanguíneo deles eram iguais. Sei lá, O positivo, B negativo, não sei. Não sei qual era o sangue, mas eram iguais. Mas poderia ser do Christopher, né? Ou poderia ser do Byers. Enfim, poderia ser de qualquer um dos dois e isso gerou uma dúvida. Mas assim, por que caralhos ele entregou essa faca? Disse que não usou e depois disse que usou. Vai entender, não tem explicação. Mas a polícia não fez nada a respeito, nem investigou mais. Até porque eles já tinham os condenados deles, né? Eles já tinham a quem jogar, atribuir essas mortes. Não que a faca significasse que o assassino era o Byers, mas
é mais evidência do que eles tinham contra o Damien, o Jesse e o Jason. Já era muito mais do que eles tinham contra os 3 adolescentes. Mas tem mais uma evidência aí que talvez não tenha sido averiguada como deveria. Durante esse mesmo interrogatório, perguntaram quais remédios o Byer estava tomando, e ele disse que fazia uso de 2 antidepressivos. E no outro momento ele disse que também usava um remédio chamado carbamazepina, que é administrado para o tratamento de epilepsia. Detalhe, eu não disse isso anteriormente, porque eu queria trazer isso neste ponto aqui, que na autópsia do Christopher foi encontrado doses não terapêuticas desse remédio. O Byer disse que o Chris também fazia uso desse remédio, mas que no dia do desaparecimento ele não tinha tomado, mas foi encontrado. Doses não terapêuticas, que seria uma dose mais elevada do que ele costumava usar. E mesmo assim, o Byer não foi considerado suspeito pela polícia. Voltando ao trio, em novembro de 2010, depois de inúmeras tentativas de apelação, finalmente a Suprema Corte do Arkansas decretou que fosse realizada uma nova audiência. Só que os novos advogados de defesa não tinham evidências que apontavam para algum outro assassino, porque na verdade era tudo muito circunstancial. Mas o procurador-geral do Arkansas concordou em passar direto para um novo julgamento, considerando toda a má conduta do julgamento anterior. E aí, que à medida que foi feitas as negociações, os advogados de defesa sugeriram que os 3 fizessem um apelo de Alford, que consistia em se declarar culpado das acusações menores e também de que eram inocentes, mas que eles estavam se declarando culpados porque eram de seu interesse. Mas esse pedido só seria válido se os 3 cooperassem. Porém, o Jason Baldwin ficou meio receoso de assinar o acordo, porque ele teria um pouco a perder em relação a isso. Porém, como a data da execução do Damien estava chegando, ele considerou e concordou em cooperar. E aí, no dia 19 de agosto de 2011, o juiz aprovou o pedido de Alford e os 3 se declararam culpados, porém mantendo a sua inocência, e foram finalmente liberados depois de 18 anos presos. Mas você acha que acabou? Não acabou ainda. E em julho de 2021, os advogados do Damien pediram acesso às provas para fazer novos testes de DNA. Só que aparentemente essas provas haviam sido perdidas. Mas olha só, que coisa! Depois de uma investigação, eles viram que todas estavam lá, imaculadas. Porém, em julho de 2022, esse ano, recentemente, a juíza do caso negou o acesso a essas provas. E mesmo após a liberação do trio de West Memphis, ainda não se sabe nada sobre o verdadeiro assassino dos meninos. A promotoria não irá mais investigar nada sobre as mortes do Steven, do Chris e do Michael. E o Damien, o Jesse e o Jason não receberão compensação pelo tempo que eles passaram na prisão. E eles podem nunca ser inocentados dos crimes dos quais se declararam culpados. Porque apesar deles manterem a inocência, eles foram acusados do crime e não foram inocentados, entendeu? Foi uma estratégia para eles poderem sair da cadeia. Mas eu entendo eles quererem entrar com um pedido para fazer mais testes de DNA e tudo mais. Porque é realmente importante para eles provarem que eles não tinham nada a ver com isso. E eles realmente não tinham. Tanto é que eles pediram mais testes e tudo mais. Mas enfim. Hoje o Damien mora em Salem, no Massachusetts, com sua esposa. E ele publicou um livro de memórias, compôs algumas músicas, além de fazer vários trabalhos relacionados à arte, arquitetura e escrita. E recentemente, em 2020, ele apareceu no episódio 3 da série animada The Midnight Gospel, da Netflix, que é uma série maravilhosa, ótima, eu recomendo muito. E, inclusive, acho que eu já devo ter recomendado aqui alguma vez. E sobre o Jesse e o Jason, eu não achei nada que pudesse dizer como eles estão hoje. E esse é um caso com final agridoce, porque por mais que o trio tenha conseguido sua liberdade antes da data da execução do Damien, eles não conseguiram provar perante o tribunal a sua inocência. E também, muito provavelmente, a gente nunca vai saber quem é o verdadeiro assassino, que muito provavelmente ainda está solta por aí. E depois de mais de um mês, eu finalmente apareci por aqui. Eu nem falei um oi no começo do episódio, porque foi um episódio muito denso. Mas eu realmente queria trazer essa história, que é um pouco longa, cheia de fontes e tudo mais. E é isso, no nosso Instagram, @roupondemadame, vai estar as fotos do caso. E se você gostou, dá 5 estrelinhas no seu tocador de podcast favorito. Avalie a gente, segue a gente, é muito importante também. Porque como
eu não tenho constância aqui, né? Então quando eu publicar, vai aparecer lá no seu feed. Então só clicar lá no seguir. 5 estrelinhas é muito importante, 5 estrelinhas, se vocês puderem. Ajuda muito o podcast mesmo. Além de saber, né, se vocês estão gostando ou não. E é isso. Eu volto em breve com um roupão de madame. E tchau, tchau.